acordo com o modelo europeu, né? Inclusive, os índios tiveram que construir essas cidades todas em pedra, ou seja, um trabalho em alvenaria que não existia, que era completamente diferente da arquitetura dos indígenas. Mas em relação à dança, é muito interessante a como que os padres jesuítas trabalharam com a questão da dança dos indígenas, né? Então, o padre Antônio Sepp diz, entre 1655 e 1733, o padre jesuíta Antônio Sepp, que trabalhou na divisão da redução jesuítica de São Miguel, que era uma redução muito grande, uma cidade, elas se chamavam redução porque justamente era esse trabalho de trazer os índios que estavam espalhados e reduzi-los para esse espaço determinado, ou seja, seria mais fácil de organizar, construir uma cidade dentro do plano urbano. Então, a redução de São Miguel ficou muito grande, precisou ser dividida, ou seja, já tinha crescido muito, tinha se desenvolvido bastante, porque, de fato, foi uma experiência cultural, econômica, religiosa de muito desenvolvimento, que encheu os olhos da coroa espanhola e da coroa portuguesa, né? Muitos estudiosos dizem que se os 7 povos das missões tivessem progredido, não tivessem sido destruídos pelos portugueses e espanhóis, talvez hoje o Brasil e outros países dessa região aqui da América Latina poderiam ser países de primeiro mundo, pelo modo de vida que foi criado aqui, né? Então, o padre Antônio Sepp dividiu a redução de São Miguel, criando a redução de São João Batista, que é aqui próximo também. E no primeiro momento, quando ele chegou para visitar a redução de Japeju, que ficava na outra margem do rio, né, ou seja, no território argentino, paraguaio, ele conta que, e eis que alguns índios, quais nereidas, ou seja, como ninfas marinhas, se jogam à água, lutam entre si, ora por cima, ora por baixo das ondas. Agora formam um círculo, pouco depois uma linha cruzada. Vêm finalmente em direção de nossos navios e os saúdam com uma dança tríplice e com movimentos circulares corteses. Tudo isso é muito engraçado de ver. Então, os índios recepcionam o padre que chegava no barco com um nado sincronizado, com uma coreografia dentro da água. Então, a gente percebe aí o grau de alteridade, de acolhida e de felicidade com que os índios receberam esses corpos diferentes. E em outros relatos do padre, o padre Antônio Sepp conta sobre a introdução das danças indígenas dentro das celebrações, porque eles perceberam que, apesar de terem movimentos pagãos, não católicos, as danças indígenas divertiam os índios. Então, eles poderiam utilizar da dança como instrumento pedagógico. Ou seja, a dança, o teatro, a música e a escultura, a arte passou a fazer parte da pedagogia jesuítica para catequizar os índios. E aí eles começaram a misturar terem movimentos pagãos, as danças indígenas divertiam. Eu estou ouvindo a minha voz de novo. Tá ok? Sigo então. É que eu fiquei ouvindo a minha voz repetida. Ok. Então, os jesuítas começaram a mesclar as danças dos índios com os ritos católicos, com a procissão de Corpus Christi, com a festa do Divino, a festa do Espírito Santo, a festa dos Santos. E aí os jesuítas começam a criar grupos de dança mesmo. E aí o padre diz, constituir 8 dançarinos, às vezes 12 e mais, com velas nas mãos, 2 a 2, queimando aromas, espalham flores por onde passa o padre. Permanecem em pé no presbitério, quais efebos régios, ou seja, quais adolescentes suntuosos, né? Então, toda uma dança, os índios, os meninos indígenas, fazendo uma dança de reverência ao padre, né? Depois disso, depois desse momento dessa dança dentro da missa, os índios principais, ou caciques, tomam assento, ou de um lado ou de outro, como num anfiteatro, ou seja, no local da celebração, às vezes dentro da igreja, né? E já é a dança pírrica, que é a dança das espadas, e depois a dança das argolas, e depois a corrida troiana pedestre ou a cavalo, né? Então se criava realmente todo um espetáculo usando a dança como um artifício, como um artefato.
Esses graciosos dançarinos, segue o padre, atraem a atenção de todos, principalmente quando prendo a seus pés chocalhos ou guizos, pois durante a dança esses chocalhos e guizos ridículos, não há como negar, essa é a fala do padre, né, no livro que ele mesmo escreveu. Então esses guizos ridículos, né, que ele não tem como negar, se entrechocam produzindo sons e dissonâncias estrídulas, ou seja, para o ouvido do padre, o barulho que os índios faziam com os guizos era horrível, era insuportável, né? Porém, para os ouvidos dos índios, são tão agradáveis que parece não haver coisa mais gostosa do que a dança com tais guizos e chocalhos. O mesmo se dá quando eles põem nas mãos pandeiros de madeira. Ou seja, então aquilo que para o padre não era arte e era irritante, mas ele percebia que entretia os indígenas, então ele usa como estratégia, né? Então aí seguem reflexões, né, para a gente pensar entre a dança que parece um nado sincronizado, quando os Guarani recepcionam o padre, fazendo ou a dança de reverência ao padre dentro da missa, ou a dança dos guizos coreografada, né, isso suscita muitas perguntas sobre como a dança serviu como estratégia para colonizar, né, para entreter os corpos. O escritor brasileiro Mário de Andrade, quando ele compila uma obra sobre as danças dramáticas, folclóricas, populares, as danças históricas do Brasil, ele vai dizer que a qualidade originária e a noção mística primitiva das danças brasileiras vem se degradando, vem se perdendo aos poucos. E hoje já é difícil detectar a origem específica de determinadas danças, que depois eu vou citar para vocês. Mesmo por exemplo, não tem como saber especificamente se é uma dança indígena, se vem de tal tribo, se é uma dança africana, ou seja, foi se perdendo muita coisa com o passar do tempo. Por quê? Porque justamente a estratégia da catequese católica e da educação vinda da Europa era implantar a cultura europeia. Então foi interessante, no primeiro momento, utilizar a dança indígena para entreter, mas depois ela foi sendo repaginada, modificada e colocado sobre ela as danças, as artes, os costumes, as visões europeias, né? E aí foi se perdendo a origem dessas danças brasileiras. Então, entre as influências, conforme nos mostra o testemunho do padre jesuíta Antônio Sepp, das danças que hoje conhecemos no Brasil, está o teatro religioso, as celebrações e as procissões católicas de Natal, Páscoa, Corpus Christi, etc., que vieram da Espanha e de Portugal e foram se mesclando as danças indígenas e modificando a sua raiz. Conforme Mário de Andrade, teria havido uma espécie de interpenetração entre o teatro, as festas católicas e as danças indígenas, o que resultou em formas similares, ou seja, eram formas similares que aconteciam ao mesmo tempo e aos poucos foram se misturando e uma foi apagando a outra. Para Mário de Andrade, os jesuítas permitiram desde logo que os selvagens, ou seja, os indígenas, trouxessem às cerimônias religiosas coloniais a sua colaboração própria. Nas nossas procissões, diz um padre, uma citação de um padre, nas nossas procissões a colaboração coreográfica e religiosa dos indígenas foi logo permitida em forma de cortejo. Com isso, Mário de Andrade questiona o quadro A Primeira Missa no Brasil, de Vítor Meireles, propondo que os índios não foram tão passivos, né, num primeiro momento, mas interagiram justamente por essa atitude de alteridade, de entender que eles estavam de fato construindo um encontro de culturas, né? Em uma das cartas da Bahia, né, de 1561, o padre Leonardo Vale conta que em uma procissão solene realizada na ilha de Taparica, muitos dos gentios, ou seja, índios não cristãos, cheios de fervor e ataviados à sua guisa, com pênamo e louçã e seus maracás nas mãos, tangendo, né, chacoalhando os maracás, ordenaram sua folia com que discorriam pela procissão. Então, outro exemplo, né, de como os indígenas interagiram noutra região do Brasil, lá em cima no Nordeste, né, participando das celebrações católicas com as suas danças. E aqui, essa outra versão do quadro da Primeira Missa, né, ou seja, outro quadro que se refere àquele momento do pintor Cândido Portinari, já pensando toda uma outra dimensão, né, de colonizadores, o lugar dos padres, o local dos indígenas lá atrás, ou seja, todos participando de alguma forma, diferente
do quadro do Vitor Meirelles, que os índios estão afastados, né? Só para a gente pensar nas outras possibilidades. E aqui eu trago algumas imagens para vocês verem rapidamente, justamente da redução jesuítica de São Miguel. É uma reconstituição, né, de como aconteciam as festas religiosas e as danças na praça central, em frente à igreja, que era como que a construção mestra que envolvia todas as demais partes dessa cidade espanhola construída pelos índios Guarani e na qual eles passaram a viver quando chegaram os jesuítas aqui. Aqui também uma reconstituição. Hoje isso é um sítio arqueológico todo em ruínas, né? São quase 400 anos desde que essas construções existiram, mais de 400 anos. E aqui é uma reconstituição de como ela era. Então imagina isso, no meio da selva, um paraíso, né, arquitetônico como esse, que de verdade deve ter deslumbrado os indígenas, né? E a gente pode pensar como será que foi para aqueles corpos acostumados a viver nas suas aldeias, nas matas, nas trilhas, nas árvores, nos rios, serem tirados desses lugares, desse habitat natural, e ter que viver dentro desse plano urbanístico europeu. Como é que isso muda, interfere no psicológico e, obviamente, no corpo desses seres humanos, desses sujeitos que passam a se comportar, a ter que se comportar de outra maneira, né? E aqui mais uma foto da igreja, que era realmente suntuosa, né? Não há como negar. E agora, olhando para uma outra matriz, aqui a gente olhou um pouco da matriz indígena e como que ela vai criando e reverberando em danças que ainda hoje existem aqui no Brasil. Agora a gente vai para uma outra matriz, que é a matriz africana, né? Como os homens e mulheres trazidos à força da África para o Brasil, né? O que eles legaram para esse lugar? Né? O que eles legaram para a dança e para a identidade cultural do Brasil? E aqui uma imagem de um navio negreiro, né? Onde estão homens e mulheres africanos, africanas, amontoados, né? E alguns homens brancos dividindo, apartando, apontando ou dizendo como eles têm que se comportar, né? E um recebendo um prato, um objeto de algum, não sei se é comida ou água, né? Sendo transportados, então, num navio da África para o Brasil, no momento em que Portugal percebeu que não dava mais para escravizar os indígenas não tinham a aptidão, eles não tinham a mesma visão do europeu de se apossar da terra, se apossar de um determinado trabalho e fazer toda uma perspectiva que a gente já pode ler desde lá de trás, capitalista, ou seja, de lucrar, de intervir na terra, né? Os indígenas não tinham essa percepção. Então foi difícil escravizar e tomar os indígenas para o trabalho. O que os portugueses fizeram? Foram na Europa, na África, escravizar e transportar os negros para cá, né? E a gente olha e relembra, especialmente nesse momento em que é tão importante a gente pensar as questões do racismo, do multiculturalismo, da diversidade cultural e identitária e de gênero, né? Como os nossos irmãos e irmãs negros e negras estão sendo tratados. Com o recente assassinato, a gente pode pensar do homem nos Estados Unidos, do menino na favela aqui do Brasil, e assim tantos e tantas, né? Como são tratados os corpos negros, né? Ainda hoje. E aí, pensando nessa dimensão do corpo, né? Como eles foram tratados aqui no Brasil? Arrancados de suas terras, forçados a trabalhar, forçados a modificar a sua fé, o seu afeto, os seus costumes, o seu modo de vida e castigados em público quando demonstravam dificuldade, quando não tinham condições de desenvolver toda essa mudança conforme os brancos queriam, né? Então a gente vê quantos corpos foram humilhados, subjugados, violentados, né? Nesse período. Forçados a trabalhar, né? Porque tinha que render, tinha que produzir, e aí toda a questão da cana-de-açúcar, dos engenhos, depois a questão do café, enfim, tudo que começou a se produzir e se criar o mercado da venda, da compra aqui no Brasil, né? Como serviçais dos brancos, dos senhores e das senhoras brancas.
né? E como que, de certa forma, apesar de tanta imposição, de tanta violência, de tanta morte, né? A morte física, a morte espiritual, a morte afetiva, a que esses sujeitos, homens e mulheres, foram obrigados, né? Como eles criavam formas de resistência. Eles não foram passivos somente, né? Eles foram obrigados a viver naquela situação. Mas como que nos grupos, nas pequenas comunidades, nas senzalas, né, durante a escravidão e depois, como que eles foram mantendo as suas danças, né? Nesse caso é um quadro que lembra da capoeira. A capoeira, que é uma dança e é uma luta ao mesmo tempo, uma luta disfarçada de dança, né? E tantas outras formas de celebrar, de se alegrar, de buscar um respiro para a vida, né? Para aquela vida tão sofrida, como que a arte, a dança possibilitava isso, né? Então, a arte como forma, a dança como forma de resistir, né? Desde aquela época. E depois a gente vai detalhar, eu vou detalhar mais um pouco para vocês. Disso tudo surge o samba, né? Em meio a tanta dor, né? Em meio a tanta morte, em meio a tanta violência, mas também em meio à resistência, né? A essa vontade, a esse espírito de se manter vivo, né? De manter a sua cultura, de manter os seus filhos, de manter a prosperidade da maneira com que dava, né? Surge o samba como uma das raízes das danças de matriz africana no Brasil e através da qual o Brasil é tão conhecido no mundo todo, né? E aí hoje, obviamente, muitos brancos dançam, consomem, compram, vendem e se beneficiam do samba, né? E a gente pode até perguntar quem hoje da comunidade negra pode sobreviver do samba, dessa grande expressão brasileira. Quem comercializa o samba hoje, né? Será que são os seus bailarinos, dançarinos originais? E eu trago essa pequena ilustração do Lancelotti, que é um ilustrador brasileiro, para lembrar então que o Brasil é essa constituição negra, índia e branca europeia, né? O Brasil, a identidade nacional, ela é forjada violentamente em muitos momentos, né? Ela nasce dessa mistura, né? Dessas três grandes raízes que se desdobram em várias outras, obviamente, mas como símbolo da identidade nacional, o Brasil é índio, o Brasil é negro e o Brasil é branco, né? O Brasil é essa mescla diversa, né? E disso tudo, né? Tentando fazer, eu estou fazendo vários saltos na história, não estou seguindo uma linha cronológica, né? Não estou sendo histórico linear, estou sendo mais historiográfico, trazendo momentos, né? O que disso restou, né? E como que hoje, na arte que é produzida, consumida, vendida para turistas, né? Que vem muito para o Brasil, para ver a cultura brasileira, né? O que se preservou e o que se mantém vivo de alguma maneira, embora muito transformado, né? Das origens indígenas e negras do Brasil. E um exemplo que eu trago é o Festival de Folclore de Parintins, que é um grande espetáculo dentro de uma arena, né? A gente pode ver os carros alegóricos, as coreografias, os corpos dançando. É um duelo entre dois grupos, o boi garantido e o boi caprichoso. Então aqui já se misturam vertentes das danças do boi, que são negras, né? Também, e indígenas. Né? Mas, de maneira geral, visual, a gente pode ver, o Festival de Parintins, ele se baseia nas suas criações, construções e na dança, nas tradições indígenas, nos mitos indígenas, nas figuras mitológicas dos índios. Né? Aqui, mais uma vez, né? Os espíritos da mata, os animais, né? Tudo isso gera um grande espetáculo. Aí o boi, né? Um dos bois, um boi é vermelho e branco e o outro é vermelho e azul. E são os dois grandes grupos que se apresentam lá no Amazonas, né? O Parintins é lá na ponta do Brasil, bem em cima, no Amazonas. E a gente vê várias manifestações aí. E outra grande expressão mais ligada à raiz africana, né, do samba, é o Carnaval do Rio de Janeiro, que também é muito conhecido, creio que mais até que o Festival de Parintins, né, com o desfile na Marquês de Sapucaí, mas obviamente o Carnaval existe em várias cidades do Brasil, cada região com o seu costume, com a sua festa típica, com o seu modo de dançar. Mas no Rio de Janeiro, que é o grande espetáculo do samba no Brasil, vendido
né, para fora, mostrado, é esse. E aqui eu trago algumas imagens desse ano, do último, né, desfile que teve, onde uma das escolas, como tema, cada escola desenvolve um tema de maneira livre, que cria uma música, cria as alegorias, cria as roupas, cria as coreografias, né? E essa escola, a Mangueira, retratou como se fosse uma biografia de Jesus Cristo, porém atualizada para o momento contemporâneo. E foi um desfile que teve muita relação, inclusive, com uma vertente da Igreja Católica que se chama Teologia da Libertação, que é fazer uma leitura da Bíblia de acordo com a realidade de hoje, ou seja, o Evangelho misturado com a vida, e especialmente com a vida dos pobres, excluídos e marginalizados, que foi com quem Jesus Cristo andou. A gente sabe muito bem, é uma história muito conhecida de todos nós, né? E aqui a gente vê na representação deles um menino negro da favela, né, morto a tiros, pregado na cruz, que é uma imagem extremamente significante e importante para a arte, para a dança, para a cultura e para o momento histórico que a gente está vivendo, né? E aqui outra escola, no ano de 2010, para compartilhar com os hermanos mexicanos, né? Uma escola de samba que desarrolló el tema México, ¿no? Y ahí están muchas imágenes, creo yo, muy conocidas de ustedes. Frida Kahlo, la Basílica de Guadalupe, las Catrinas y el muy querido El Chavo del Ocho, ¿no? Que são imagens muito conhecidas de México e no mundo, né? E no Brasil, especialmente, o Chaves, a Frida Kahlo, Nossa Senhora de Guadalupe, são imagens muito queridas, assim, muito próximas dos brasileiros também. Além desses dois grandes espetáculos, indo para as danças que hoje em dia ainda se praticam em diversas regiões do Brasil, herdadas então dessas matrizes indígena e africana, temos aí um primeiro exemplo que é o samba de roda, né? E também tem o samba de crioula e várias outras derivações do samba, né? Até chegar no samba de gafieira, que é uma dança de salão, enfim, teve várias. O samba hoje tem várias nuances, além daquele do carnaval do Rio de Janeiro, da passarela do samba, como a gente conhece, né? Então, do samba derivou muitas outras danças. O frevo, que já é uma característica mais lá do Nordeste, também do Brasil, né, da região de Pernambuco, Olinda, né, uma região litorânea. Então, o frevo, como uma dança que também tem uma pegada africana e indígena, mas já tem todo um outro ritmo, uma outra mistura, porque as danças foram se transformando também com a chegada dos imigrantes europeus, né, que foram povoando várias regiões do Brasil. Aqui as quadrilhas de São João, que são muito especiais para o povo do Nordeste, nos meses de junho e julho, celebrar as festas do Santo São João. Então, dançar em torno da fogueira, reviver o casamento no interior, o casamento na roça, o casamento caipira, né? E tem grandes festivais dessa dança chamada quadrilha. Não só lá no Nordeste é mais forte, mas isso já se espalhou para todo o Brasil também. Outra dança muito forte, uma dança de raiz no Brasil, são a dança dos caboclinhos, que são praticadas mais também no Nordeste do Brasil, no Norte e Nordeste, e que também saem para a rua no Carnaval, né? E é uma tradição extremamente indígena. Os caboclinhos vêm de danças indígenas, né? Então a gente vê eles aí paramentado, recordando figuras indígenas antigas, mas manifestando um modo muito contemporâneo também de festejar o seu carnaval e dançar os caboclinhos. O maracatu, né, que também tem uma raiz africana muito forte, né, e muito celebrada lá para o Norte e Nordeste. A catira, que é uma dança bem da região central do Brasil, da região centro-oeste, onde existe muito a origem das modas de viola, dos cantores sertanejos. Então, a catira é um sapateado que busca acompanhar o toque da viola. É muito característico lá da região de Goiás, do centro-oeste do Brasil. E, vindo aqui para o sul do Brasil, pegando uma outra matriz muito conhecida, né, as danças gaúchas, né, que os casais açorianos e outros imigrantes vindo da Europa, ao chegarem aqui no sul do Brasil, porque aqui é uma região muito
Dizem que é muito semelhante à Europa por causa do clima, por causa da vegetação, por causa da paisagem, né? Então se criou essa identidade do gaúcho, que é como é conhecido, né, o sujeito que mora, que nasce aqui no sul do Brasil, e com as danças, né, típicas gaúchas, né, que refletem também vários costumes europeus na vestimenta, a gente pode ver no modo de dançar, é toda uma dança mais formal, né, ela não é frenética como é o carnaval, ela é muito mais, digamos assim, envolta num ar de moralidade e tal, de galanteio, né? E a vestimenta do homem também mescla com alguns elementos indígenas, né? Então, dessa mistura de culturas nasce essa expressão que é viva até hoje, né? E dentro disso eu queria lembrar também uma outra matriz de dança urbana, a gente pode chamar assim no Brasil, né, que tem relação com as danças urbanas, com street dance dos Estados Unidos, de outras partes do mundo, mas que é algo específico do Brasil, que também vem do local das comunidades negras, especialmente nas favelas, nas comunidades das grandes cidades, que é o funk, né? Que é uma dança urbana que vem desse lugar extremamente popular e tem várias nuances, né? Vários desdobramentos dessa dança, que é muito forte e já é considerada uma dança característica do Brasil, né? Que tem a sua música específica e o seu vocabulário de movimento. Muito bem, depois dessa chuva de ideias de tantas danças, né, que vem lá das origens indígenas africanas e vão se misturando com outras formas de ver a vida, com outros povos, eu trago uma análise do escritor Mário de Andrade, lá da primeira metade do século XX, né, onde ele foi encarregado pelo governo de fazer uma compilação de quais são as danças populares, tradicionais e folclóricas do Brasil. E ele chamou as danças dramáticas, ou seja, aquelas danças que tinham um conteúdo, que tinham uma celebração, que tinham uma característica muito específica de determinadas regiões do Brasil. E aí, ao fazer essa compilação, ele se dá conta de que muitas dessas danças já estavam deixando de existir, né? Quando ele compilou, é um livro grande e muito interessante até, e ele, numa parte do livro, ele faz uma crítica muito séria, que eu tirei alguns trechos para compartilhar com vocês aqui, de como as danças dramáticas do Brasil estão entrando em decadência, especialmente pela chegada do progresso e da civilização e da construção das grandes cidades. Como nos grandes centros, as danças dramáticas populares vão perdendo a sua força, justamente pela interferência estrangeira que vai descaracterizando o que é próprio do local, né? Vai misturando, vai miscigenando, vai transformando e vai perdendo o toque, o tom de originalidade, né? E aí ele fala também de que, além da miscigenação, o progresso, a civilização, apesar de manifestar, como a palavra progresso e civilização já manifesta, né? Uma mudança, uma transformação para algo melhor, por que o progresso e a civilização viu com certo preconceito muitas das danças de origem africana e indígena e foi, portanto, apagando, né? E aí ele cita aí várias danças que foram se perdendo por causa desse preconceito que se cria em relação às danças populares por causa das suas matrizes indígenas e africanas, né? E ele sente muito isso, né? Diz a estrutura da cidade com as figuras da polícia, do prefeito ou do cidadão rico, né? Começou a olhar com certo preconceito moral para essas danças, até que elas foram quase que desaparecendo, né? E muito poucas delas, muito poucas continuam vivas e atuantes, né? E é muito bonito esse depoimento crítico dele, né? Foi um artista, um escritor extremamente de vanguarda para a época dele, né? E justamente no momento, por que o governo encarregou o Mário de Andrade fazer isso? Porque era justamente o momento que o Brasil estava sendo guiado pela filosofia nacionalista. Era o momento que o Brasil estava se firmando, né, como nação e precisava expressar para o mundo, precisava demarcar quais são os seus limites culturais, identitários, quais são as danças do Brasil, qual é que é a arte brasileira, quais são as cores, quais são as origens do Brasil, como que se conforma a identidade brasileira, né?
Então foi essa vertente modernista que se espalhou pelo mundo inteiro, e a gente sabe, né, demarcando esse lugar dos países deixarem claras as suas identidades. E o Mário de Andrade é um dos que trabalha nesse período também, mas com uma visão crítica em relação a isso, né? Bom, passando agora, continuando, né, mas fazendo esse outro chamamento, como que as danças, até agora a gente falou das danças folclóricas, populares, tradicionais, mas como que essas danças vêm de encontro, né, se encontram, poderíamos dizer, com a dança cênica, com o balé clássico, com a dança moderna, ou seja, como é que chega o balé aqui no Brasil e como é que o balé vê essas danças que já existiam aqui. Então, uma primeira bailarina, uma das primeiras que se relata no Brasil, e eu peguei, pincei 2, 3 pessoas, só para dar o exemplo, para a gente poder continuar, é a Maria Oleneva, é uma russa, né, que dançou com a Anna Pavlova, que é uma grande bailarina conhecida no mundo inteiro, vem para o Brasil, depois de uma turnê que ela fez com a companhia da Anna Pavlova pela América do Sul, ela se encanta com o Brasil e decide vir morar aqui. Então ela vem para o Rio de Janeiro e em 1927 ela funda a primeira escola de dança clássica do Brasil, que foi a Escola de Bailados do Rio de Janeiro, e que em 1936 ela foi oficializada como a primeira companhia oficial de dança do Brasil. O corpo de baile, os alunos que já estavam mais formados, foram oficializados pelo governo como a primeira companhia de dança do Brasil. E em 1982, a escola passou a ser um braço do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que existe até hoje, e de escola de bailados, hoje ela se chama Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, justamente em homenagem à sua fundadora. E aí tem uma foto dela no seu traje de bailarina clássica. Outra figura muito proeminente para a dança cênica no Brasil foi a polonesa Janka Rudzka, né? Que vem de uma tradição alemã, né? Ela era da Polônia, mas ela bebeu e aprendeu a dançar e se exercitou pelas raízes da dança expressionista alemã, que era um outro tipo de dança que já estava questionando o formalismo do balé e estava mais interessada no ser humano, no sentimento, na subjetividade, nas vivências do corpo em relação com o contexto histórico. E é muito interessante a gente ver como a dança expressionista alemã passou a se perguntar como continuar dançando balé clássico, essas visões românticas das princesas, das fadas, se a Alemanha e a Europa estava destruída e devastada pelas guerras. Ou seja, o que o balé tinha a dizer? Já não estava dando conta mais. Ou seja, precisava surgir uma dança que conectasse o ser humano com a realidade, não fizesse ele correr do horror, mas fizesse ele refletir sobre a sua realidade para transformá-la e não correr dela, né? Como o balé muitas vezes fazia, né? Apresentando sonhos e fadas e personagens etéreos, né? Janka Rudzka vem para o Brasil com essa visão de dança ligada com a realidade, com a individualidade, e em 1956 ela vai para Salvador, na Bahia, e funda o primeiro curso de graduação em dança do Brasil na Universidade Federal da Bahia, né? E justamente por que nasce um curso de dança? Porque justamente essa mentalidade de dança, diferente da Oleneva, né, ela não veio para trazer uma estética pronta da Europa. Ela veio para dialogar com aquilo que já existia aqui. Então, na Bahia, nesse momento, começou uma forte relação entre as danças afro-brasileiras, de Salvador e da Bahia, de toda aquela região, que são muito fortes até hoje, com a dança expressionista alemã. Começa-se um diálogo. E do diálogo surge a investigação, a criação de uma outra forma de perceber o corpo brasileiro, sem impor a técnica do balé, mas de ver que dança poderia surgir desse encontro da dança expressionista alemã com a dança afro-brasileira. E aí se cria o primeiro curso de dança, então, no Brasil, porque já se tinha essa ideia de criar, pesquisar, dialogar com o diferente para criar conhecimento em dança e sobre dança no Brasil, né? Então, Janka Rudzka foi uma figura proeminente nesse sentido. Saltando agora, teria muitas outras figuras e personagens interessantes da dança no Brasil para citar, mas Klaus Viana tem um diferencial, porque justamente no período em que
Surge o primeiro curso de dança, começa a se espalhar pessoas formadas em dança e outros vindo da Europa, né? Pessoas do Brasil indo para a Europa e os Estados Unidos aprender dança e multiplicar a dança pelo Brasil. Entre as tantas lideranças e coreógrafos, Klaus Viana, que começa a pensar uma relação entre dança e consciência corporal, justamente porque foi uma preocupação da época de que o corpo precisava ter consciência do que ele estava dançando, dos modos como ele estava se movendo, né? Também nessa perspectiva de criação, pesquisa, investigação, e aí, inclusive, ele escreve um livro muito importante para a dança no Brasil até hoje, que é A Dança, né? E ele era estudado em anatomia aplicada ao movimento. Então, ele estava realmente interessado em pensar a dança e não só executá-la. Por isso, ele é uma figura tão importante. E a Angel Viana, que é a esposa dele, até hoje dirige a Faculdade Angel Viana, no Rio de Janeiro, que também se torna um centro de pesquisa e construção de conhecimento em dança no Brasil. Só a título de exemplo, na década de 70 começam a surgir, 60, 70, 80, várias companhias de dança no Brasil, justamente porque com a criação dos cursos de dança, com o surgimento de vários coreógrafos, cada lugar no Brasil começou a criar o seu grupo, a sua companhia, que representasse a região, o estado e o próprio Brasil. E uma dessas grandes companhias importantes é o Ballet Estágio, né, que foi criado em São Paulo, pelos coreógrafos Marika Gidali e o Décio Otero, e é uma companhia que existe até hoje. E tem uma grande importância na história da dança do Brasil. E, obviamente, existem várias outras, né? Na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde surgiu o primeiro curso de dança, né? Obviamente, eu esqueci de falar aqui, na década de 90, começam a surgir vários outros cursos de dança no Brasil, e especialmente ali dos anos 2000 em diante, quando o Brasil teve, para sua sorte, um governo que realmente era preocupado com as questões da arte, do ensino, em expandir o setor educacional e entendia que a arte era realmente algo necessário para a sociedade, né? Se expandiu, então, nos governos Lula e Dilma, os cursos de dança no Brasil todo, né? Ali no final dos anos 90 e dos anos 2000 em diante. E no ano 2005 surge, na Universidade Federal da Bahia, o primeiro curso de pós-graduação em dança com o mestrado, né? E, em 2018, o primeiro doutorado. Obviamente, hoje já existem mais, ou dentro de outros cursos de arte ou de educação, linhas de pesquisa em dança. Mas aqui eu cito esses pela especificidade no campo da dança, né? E agora eu chego no lugar onde eu estou hoje, né? No curso de dança licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no interior do sul do país, né, do sul do Brasil. E em 2013, então, foram criados 2 cursos de dança aqui na minha universidade. O curso de dança licenciatura e o de dança bacharelado, né? Possibilitando essas 2 formações para os que desejam se formar e estudar dança. E no ano passado, de 2019, a gente, como o corpo docente, os professores e professoras desse curso, criaram uma nova proposta curricular. Um novo currículo para dança no curso, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, movido esse currículo por um pensamento contemporâneo, ou pela ideia das epistemologias do Sul, conforme nos propõe Boaventura de Souza Santos, né? O sociólogo português, justamente para pensar a dança de outros pontos culturais, a partir de outras perspectivas que não só as perspectivas vindas da Europa, né? Ou seja, como que aqui no sul do Brasil se pensa e se faz dança de determinada maneira, em outras regiões do Brasil, né? E como que o currículo pode mostrar isso? Então, um currículo fundamentado nessas epistemologias, nessas outras formas de conhecimento em arte e em dança, e também nas ideias de decolonialidade e multiculturalismo. E nesse sentido, esse currículo que eu trago de maneira bem resumida, né, só para ter uma ideia do que se estuda num curso de dança e o que esse novo currículo apresenta, então, conteúdos pedagógicos, eu cito só algumas disciplinas, porque nós somos um curso de formação de professores e professoras de dança, né? Acabou de passar um avião aqui, não sei se vocês ouviram o barulho, porque eu moro perto do aeroporto. Enfim, temos os conteúdos pedagógicos, né, próprio da docência em dança, né, incluindo uma disciplina nova de dança, diferença e direitos humanos, e a ideia era justamente ressaltar temas e questões emergentes, específicas, que não constavam de maneira tão clara
no currículo antigo, né? Direcionados por esses princípios que eu disse acima. Dentro dos conteúdos artísticos, diferentes modalidades e compreensões da dança na contemporaneidade, trabalhando desde as questões do corpo, da autobiografia, o sistema Laban, que é muito interessante dentro da dança expressionista alemã, e a própria dança moderna, né? E os estudos de diversas matrizes, e esse é o nosso grande xodó. Eu creio que a professora Mônica, minha colega e companheira de trabalho, e os nossos alunos que estão me ouvindo e vendo, sabem do quanto isso é importante para nós, né? Ter especificamente uma disciplina de danças de matriz indígena, de matriz afro-brasileira, as danças tradicionais gaúchas, que são específicas desse lugar aqui no Sul, as danças urbanas e as danças de salão, né? E dentro dos conteúdos que a gente chama epistemológicos, socioculturais e biológicos, a relação da dança com as tecnologias, pensar uma filosofia da dança, história do corpo e da dança cênica e os estudos do corpo, que vão desde anatomia, fisiologia, questões de gênero, sexualidade e o meio ambiente, né? Então, como é que a dança se relaciona com tudo isso? Então, a gente pensou, de fato, um currículo diverso para preparar o professor e a professora de dança ou o artista docente, porque para dar aula de dança você também tem que ser o artista que produz, cria e vive a dança, né? Então, como que esse artista vai ser um cidadão contemporâneo a se relacionar com todas essas questões multiculturais diversas, né? E um dos espaços que a gente tem muito carinho dentro do curso de dança é o Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas em Dança, onde aquilo que não dá para aprofundar ou fazer em sala de aula, a gente tem esse espaço para dinamizar essas outras formas de saber e da própria criação artística em dança dentro do curso na universidade. Então, esse é o nosso Líquida, pelo qual a gente tem muito apreço, e eu compartilho alguns dos nossos trabalhos aqui, né? 2006, um estudo e um trabalho de criação coreográfica inspirado na pintora mexicana Frida Kahlo, pela qual temos muito apreço, né? E muito amor e muito carinho, pela referência de mulher, de gênero, de identidade, de valorização da vestimenta indígena e várias outras questões, a deficiência, né? Enfim. O Som e Luz em Corpus, né? Que é justamente no sítio arqueológico daquela redução jesuítica que eu mostrei no início lá para vocês, né? Ou seja, nos remanescentes daquelas construções, a gente tem um espetáculo onde a gente coreografou o espetáculo de Luz e Sonido, de Som e Luz, que é apresentado lá toda noite. Então, nós criamos o Som e Luz em Corpus, né? Sonido, luz em cuerpos. É essa a ideia. E esse projeto, a gente tem muito orgulho dele, porque na segunda etapa de construção dele, a gente conseguiu desenvolver oficinas de dança contemporânea com os descendentes dos índios Guarani que moram lá naquela região, incluindo eles dentro desse espetáculo, né? Porque muitos deles até nem sabem, esses jovens especificamente, não têm alguns conhecimentos do que aconteceu com os antepassados indígenas deles nesse lugar, né? Então, o trabalho com o espetáculo começou a situar esses jovens indígenas dentro desse lugar de uma outra maneira. E, obviamente, a gente considera isso um novo encontro de culturas, onde a gente não busca, obviamente, colonizar aqueles corpos, mas criar a arte em diálogo com eles, né? Então, aí estão eles dançando no espetáculo à noite, junto ao sítio arqueológico, que é uma coisa fascinante de se ver e emocionante por saber que os descendentes dos Guaranis estão lá revivendo a história dos seus antepassados no local onde ela aconteceu, né? Aqui um outro trabalho que a gente tem, que também discute a questão indígena, que se chama Missa da Terra Sem Males, né? Que é um projeto muito interessante. Terra Sem Males era um mito para os Guarani, muito importante para a espiritualidade deles, e um bispo brasileiro ligado à causa indígena, o Dom Pedro Casaldáliga, e um indígena descendente dos Quechua, Martin Coplas, criam uma missa, ou seja, uma obra musical em forma de uma missa, onde a Igreja Católica e a raça branca pede perdão aos indígenas por todos os males cometidos. Então, uma obra muito forte e que nos motiva muito a trabalhar com ela até hoje, né? Inclusive, a imagem que está no cartaz de divulgação dessa palestra, dessa charla, é desse espetáculo. Outro espetáculo que também reflete a questão indígena das missões, agora não sobre São Miguel, mas sobre outra redução, que é Santo Ângelo, né? No mesmo local também histórico,
o espetáculo Ângelos trabalha essas questões da história local e também tem uma parte dele que é com os guaranis de Santo Ângelo, né, que a gente tem procurado estender isso para outros lugares também. E lá intervindo na catedral, né? E um projeto bastante recente, eu já estou terminando com isso, tá? Que a gente está vivendo no momento essa pandemia do Covid-19, né? E a gente as aulas presenciais aqui no Brasil foram todas canceladas, a nossa universidade segue com as aulas presenciais canceladas, muitos de nós, professores, estamos dando aulas online, aquilo que é possível trabalhar enquanto conteúdos de dança através da internet. Então, a gente se perguntou no nosso laboratório, como continuar produzindo e criando arte nesse momento em que a gente está afastado e cada um tem que ficar na sua casa. E, mais uma vez, a Frida Kahlo foi a nossa inspiração. Porque a Frida viveu vários momentos de isolamento dentro da sua casa, pela sua condição de saúde, e desses momentos tristes, nesses momentos ela criou arte. Então a gente começou todo um projeto assim, onde cada bailarino do Líquida desenvolveu, num primeiro momento, videodanças dentro de suas casas, né? E esse material está todo na plataforma do YouTube, que eu deixo aqui o endereço para vocês. O projeto se chama Isolamento Social, justamente porque o som de isolamento social é muito próximo de isolamento social, a sana distância, que é o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, como criar arte nesse momento de pandemia, estando isolado, mas ao mesmo tempo que sabendo que eu estou sozinho, mas eu estou conectado com muita gente. Eu posso estar conectado, né? Então, esse é o nosso projeto, do qual a gente tem muito orgulho, e ele vai ter vários desdobramentos para frente, como, por exemplo, uma exposição virtual no Instagram de autorretratos, que vai ser lançado, coincidentemente, no dia do aniversário da Frida Kahlo, dia 6 ou 7 de julho. Né? E é isso, gente. A dança, corpo, cultura e identidade, que eu acredito, e muitos dos meus colegas professores e professoras da Universidade Federal de Santa Maria, que é o que a gente desenvolve nesse momento, que significado, que sentido tem que ter essa dança para o mundo de hoje, né? Uma dança que pensa, que proporciona, que desenvolve, que estimula aquilo que o corpo pode, né? E isso é uma ideia de performatividade, ou seja, a dança não está no mundo só para enfeitar o mundo, mas para intervir, para ser um modo de ação do corpo no mundo, né? A dança como lugar de pesquisa de movimento, a dança como um lugar de criação e de pensamento em que cada homem e cada mulher pode pensar a sua presença no mundo, né? O seu modo de se mover entre as outras pessoas dentro desse mundo. A dança como um lugar para criar e propor outras realidades possíveis. A dança como um lugar de resistência, de não se contentar com o que está posto, mas provocar mudanças na sociedade. A dança como um lugar de autoconhecimento contextualizado, ou seja, no sentido de que o pessoal, ele é também político, né? Aquilo que eu vivo tem relação com o que várias outras pessoas vivem. Então, a sociedade me influencia ao passo que eu influencio na sociedade, né? Essa troca, né? Uma dança que pensa a descolonização dos corpos, que não impõe movimento, mas estimula o corpo a conhecer movimento e a criar outras formas de movimento. Dança que constrói conhecimento, dança que ajuda a perceber o mundo de outras maneiras, as relações amorosas, a ideia da ecologia dos saberes, ou seja, tem diferentes formas de saber, e eu, como corpo vivo no mundo, tenho que saber dialogar com os diferentes, né? A ideia da diversidade, a defesa permanente da democracia, porque é na democracia que um ser humano, um corpo, uma nação, um grupo pode crescer e se desenvolver de maneira sadia, sem impor nada, sem ditar nada sobre os corpos, né? Enfim, a dança como uma promotora da cultura da paz. Ou seja, o mundo pode ser um lugar onde os corpos são diferentes, têm ideias e posturas diferentes, mas eles podem viver em paz, porque a diferença é saudável, é necessária, é importante, né? Muito obrigado, muitíssimas graças. Foi um prazer enorme. Aí tem algumas referências bibliográficas de livros que podem interessar, que eu baseei a minha fala um pouco nesses autores e autoras, e aqui alguns dos autores das imagens que eu usei. É isso.
Fico agora disponível para algumas perguntas, né? Não sei se ainda temos tempo, eu nem olhei o relógio, não sei se eu me excedi. Temos sim, doutora Dailson. Muitíssimas graças, muito obrigada. Enquanto você toma um pouco de fôlego aí, eu vou fazer os comerciais aqui e vou começar a ler as perguntas, tá bem? Tudo bem. Então, muito importante, eu considero essa olhada histórica, não é? Essa olhada panorâmica sobre como a sensação e a construção do sentido de corpo no Brasil aconteceu, porque eu acho sempre muito importante entender como o povo brasileiro foi formado, porque eu acho que a partir daí a gente entende muitas coisas, e quando a gente está falando de cultura, então, isso é uma questão básica, porque se a gente não entender como isso foi acontecendo ao longo da história, a gente não termina de entender toda a diversidade, todas as expressões que existem no Brasil, tão diferentes, né? Claro que considerando que é um país enorme, existem diferentes expressões por causa do tamanho do país, e, né, das diferentes regiões e tudo. Mas essa questão da formação do povo, ela é uma questão que explica muita coisa. Eu acho que a gente precisa sempre ter isso em mente quando a gente pensa no Brasil. Então, eu acho que para o público que não é brasileiro, isso é um dado bem importante, que a partir daí a gente consegue ir entendendo muitas coisas, não é? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui era o nome da pintora que você citou no começo, a pintora indígena. Não sei se você poderia colocar no chat para as pessoas verem como se escreve. Ele foi buscar alguma coisa. Vamos esperar. Voltou. Está lá. Mira. O nome da pintora, eu já vou pegar aqui, ela fez parte de uma exposição de arte contemporânea indígena que teve em Minas Gerais, no Brasil. Né? O nome dela é Kátia Richaua, que está lá no final do PowerPoint, porque eu não vou conseguir folhear o livro rapidamente agora para vocês. E se vocês puderem buscar na internet essa exposição Mira, tem várias imagens das obras de toda a exposição. Muito interessante esse trabalho. De a gente ver que tem artistas indígenas hoje produzindo, pintando, não só na área da dança, como da escultura, da pintura, da música, produzindo rap, produzindo N coisas assim, né? Aqui tá ela, ó. Kátia Puxarro. Puxarro, ok. Muito obrigada. Outra pergunta é a respeito do filósofo brasileiro que você citou no começo da sua fala. Estou pegando aqui. Ailton Krenak. E aqui eu tenho um dos livros dele, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ailton Krenak. É um filósofo indígena, não? Exato. Exato, muito interessante, é verdade. Outra pergunta do Diogo Almeida, ele diz, quais seriam os grandes nomes da dança e da coreografia em atividade hoje no Brasil? Em que setor? Nas danças populares? Eu não sou grande conhecedor das danças populares ou nas danças cênicas. Vamos perguntar. Posso falar bem das danças cênicas, que é a minha área. O Diogo especifica para a gente de qual que ele quer, enquanto a gente passa para as outras perguntas, então. Tá. Tem outra pergunta que pergunta se, em geral, as danças antigas dos países conquistados, mais a mistura das novas danças são a base das danças contemporâneas. O que você acha? Depende. Eu sei que existem muitos criadores de dança no Brasil. Um deles é o Ângelo e a Catarina, que depois eu posso pegar especificamente o sobrenome deles, que eles criam dança contemporânea justamente investigando as danças populares folclóricas tradicionais, né? Então e não só eles, tem vários outros também, mas no momento me ocorre eles. De pensar a dança cênica contemporânea baseado nesse lugar. Tem grupos de dança, como por exemplo o GDC, o Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da Bahia, que por estar naquele ambiente em Salvador também, então eles têm fontes mais diretas para buscar nas danças afro-brasileiras matrizes e princípios para desenvolver a dança cênica hoje, né? E também a gente poderia citar o Balé Folclórico da Bahia,
que trabalha com dança de matriz africana mesclada com dança moderna, né? E também os vários grupos locais, grupos de comunidades ou de cidades específicas que mantêm a tradição ativa, né, das danças folclóricas. Lá em Parintins, por exemplo, no Amazonas, tem a escola de dança de cada um dos bois, dos dois grupos, né? Então, eles têm uma escola, eles criam uma espécie de balé, que é um grupo que vai fazer pequenos shows, pequenas apresentações para público, turistas, mas eles têm aulas sistemáticas e processos de criação baseados nas danças tradicionais. Então, sim, a gente poderia citar vários exemplos. Aqui na própria universidade, né, num curso de dança, quando um graduando, um estudante vai terminar o seu curso, eles também têm que desenvolver uma pesquisa artística e uma escrita sobre isso, né? Então, vários deles têm, por exemplo, assim, alunos que a gente orienta que pesquisam as danças gaúchas, né? Como transformar hoje essa matriz gaúcha, que é bem tradicional. Outros pesquisam a dança afro, né? Como conectar a dança, a religiosidade e a identidade negra, né? Masculina ou feminina. Então, existem diferentes formas, é muito dinâmica a forma de desenvolver as danças tradicionais no Brasil e criar outras coisas baseadas nelas. Okay. O contexto é muito variado. Eu queria lembrar que nós estamos também ao vivo no Facebook, então se as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook tiverem perguntas, também nos podem mandar aqui para o Dr. Odailson. A Brenda Gutierrez comenta que ela achou muito interessante a proposta do isolamento, que ela pensou em fazer alguma coisa parecida, mas com textos. Aham. Não é? Que muito obrigada pelas imagens do México. E a Astrid Villa Gomes pergunta, só por curiosidade, como é a metodologia que usam para estudar as matrizes das diversas culturas? Inclui um processo de pesquisa ou aproximação a essas culturas? Inclusive, parte do nosso novo currículo, parte das disciplinas, elas são o que a gente chama aqui em forma de extensão, ou seja, ela tem que acontecer fora da universidade, junto às comunidades. Então, já faz parte do projeto pedagógico, por exemplo, nas disciplinas de danças indígenas, ir até as comunidades indígenas, mesmo sabendo que algumas dessas comunidades já não praticam mais as danças originais, ou se praticam, é dentro de um ritual religioso. E nós, como não somos indígenas, ou até o momento não temos nenhum aluno indígena no curso de dança, mas tem vários outros cursos da universidade, né? Como é que a gente se posiciona diante dessas danças que são um ritual, né? É um ritual religioso que eu preciso respeitar. Então, a gente precisa construir um olhar de apreciação para buscar dali determinados fatores e elementos, pensa a forma de pensar, entender o corpo, executar o movimento naquele ritual e como isso pode nos servir para criar outras danças, né? Então, sim, tem o contato, a visualidade, a experimentação de elementos dessas danças e principalmente o contato com a comunidade para depois tornar isso um objeto de estudo de volta na sala de aula. E assim também com as danças de matriz africana, tem dentro do projeto pedagógico a ideia de ir até comunidades quilombolas, né? Ou seja, grupos e comunidades negras, né? Ou grupos específicos de dança de matriz africana, ou seja, então é um estudo tanto teórico quanto prático e criativo para pensar outras coisas a partir dessas matrizes. Ok. A Mina Gasca pergunta o que é que você mais gosta do seu trabalho? Difícil, hein? O que mais me dá prazer, e obviamente então é o que eu mais gosto, é o contato com os alunos, é o contato, a dinâmica dos corpos interagindo para criar dança. É realmente esse lugar de olhar para uma determinada forma de dança juntos, estudar, analisar e ver o que a gente pode fazer com isso, né? Mas não para permanecer dentro da universidade. A ideia é compartilhar com a comunidade acadêmica, mas também compartilhar com a comunidade fora da universidade. Por isso, esse espaço, então,
que desde que eu cheguei aqui a gente criou o Líquida, né? Esse laboratório onde a gente tem essa forma de contato, né? Extra classe, para criar, pensar a dança e compartilhar com a comunidade, né? Então, o que eu mais gosto é isso, né? Esse contato e essa criação conjunta, essa interação com os alunos para criar a dança. Muito bem. Enquanto as pessoas elaboram mais perguntas, eu queria perguntar qual foi a sua sensação ou a ideia que você teve quando você chegou no México? Como que você viu? Se você viu alguma diferença ou se é muito parecida a maneira como as pessoas se relacionam com o corpo ou como as pessoas dançam? O que você viu? Assim, o que te chamou a atenção? Uhum. A maior similitude com o Brasil que eu vi foi as referências indígenas, né? Isso porque me chama a atenção, perdão, é uma coisa que de cara me comove e me afeta, né? A similaridade com as características, com as culturas indígenas, né? Em primeiro lugar, isso. A docilidade das pessoas, a forma boa de tratar, de conviver, né? Isso também é característico de algumas regiões do Brasil, né? O amor pela arte, pela cultura, obviamente de grupos específicos, isso não é uma regra geral, né? Mas como o México trabalha bem o seu patrimônio artístico, defende, propaga, isso também me chamou bastante atenção. E o Brasil, de certa forma, tem feito isso ao longo dos anos e segue tentando fazer. Muito bem. A Maria do Rocio Baena pergunta quanto tempo dura o curso, a licenciatura? Dura 4 anos, ou seja, 8 semestres, né? Onde o aluno passa por todos esses conteúdos e no último ano ele produz o trabalho de conclusão de curso, que é essa pesquisa, né, que ele faz, apoiado nos conteúdos que ele teve ao longo do curso, depois de já ter passado por um estágio profissional, quer dizer, diferentes modalidades do estágio para ser professor de dança, e também o que a gente chama de percursos formativos, onde o aluno vai escolhendo elementos para ir construindo a sua própria pesquisa. Tipo assim, nossa, eu vi tanta coisa ao longo do curso, mas o que eu quero para a minha área profissional? E aí, nos ateliês, que a gente chama, ele pode ir experimentando isso de maneira mais específica ao longo, então, dos 4 anos. A gente tem uma pergunta do Facebook aqui, olha, o povo do Facebook está participando, olha que legal. A Liliana Toledo está perguntando se ela, como estrangeira, ela pode ir ao Brasil estudar samba ou capoeira. Se existe algum programa de bolsa, se alguma coisa que você conheça que facilite essa instância. Aham. Sim, é muito possível. É possível criar o intercâmbio entre... Eu não sei se ela já está em uma instituição de ensino. É muito mais fácil quando ela já está, quando a pessoa, por exemplo, no México, qualquer outra parte do mundo, já estuda em uma universidade e através da universidade, da sua instituição, faz um processo de intercâmbio com a nossa universidade aqui, por exemplo, ou com qualquer outra do Brasil, né? E aí, às vezes, há a possibilidade de subsídio, sim, já houve mais. No momento, a gente não está tendo tanto, porque, enfim, o Brasil está passando por algumas modificações políticas e de investimentos nessa área educacional e artística, né? Mas ainda assim existem alguns fomentos, sim, é possível. No caso dela, que quer estudar especificamente capoeira, a Bahia é um grande centro. A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia é um grande centro específico disso, mas claro que samba e capoeira tem em várias outras partes do Brasil também, né? Não é só lá. Mas é uma dica. Eu queria perguntar para você uma pergunta muito retórica. Por que você dança, Odailson? Porque é a minha maneira de me comunicar com o mundo, né? Embora eu tenha certo traquejo com as palavras, depois de muito estudar, né, para isso, para me comunicar, eu sinto que a dança me traduz de uma maneira mais sincera, né? Sem os artifícios da retórica, sem os artifícios teóricos, né, que são muito importantes, eu não nego, né? Mas eu creio que dançando eu sou mais transparente. Então a dança, de fato, mover-me para comunicar algo, né, seria o mais sincero de minha parte.
Que bom, muito obrigada. A Jasmine Chaves, também no Facebook, está perguntando quais são as oportunidades de trabalho quando a pessoa termina o curso de licenciatura em dança. Em dança. Então, quem se forma no curso de dança e licenciatura se forma professor de dança, né? E no momento, de acordo com a legislação atual que temos no Brasil, o licenciado e a licenciada em dança, ele pode atuar como professor especificamente na disciplina de artes do ensino fundamental, nas escolas, né? Ensino fundamental. Como professor de arte, então, licenciado em dança, ele tem habilitação para trabalhar nessa disciplina. Obviamente, nessa disciplina, ele vai ter que desenvolver as 4 linguagens, né? Artes visuais, música, dança e teatro. Mas, obviamente, que o curso vem dando essa base para ele poder atuar nesse sentido. Nós tínhamos um projeto de lei no antigo governo da presidenta Dilma, onde as disciplinas, as 4 linguagens, dança, teatro, música e artes visuais, seriam disciplinas específicas. Obviamente, porque se tinha outra mentalidade, né, de compreensão de como as artes educam e instrumentalizam o ser humano para a sua vida. Mas isso tem encontrado algumas dificuldades, a gente está num momento instável, não sabe se vai ser colocado em prática, mas até o momento, o licenciado em dança pode atuar na disciplina de artes, mediante um concurso específico para as escolas, para esse lugar, né? Ele tem a habilitação mas ele precisa passar num concurso. Ou em projetos sociais, em ONGs, em academias, escolas de dança, né? Ele tem habilitação para trabalhar nesses espaços. Bom, eu acho que a pergunta do milhão. A Universidade Federal de Santa Maria tem um espaço de uma coordenação de intercâmbios que aceita estudantes estrangeiros? Ela tem convênios com outras universidades? Tem sim. Esse serviço se chama SAI, que é o Serviço de Assistência Internacional ou a Estrangeiros. É uma coisa assim. Mas é um órgão específico, qualquer lugar, uma central de informações que ligar, eles passam essa informação. E é possível, sim, ver se determinadas universidades já têm convênio ou se tem professores locais que façam projeto de convênio com novas universidades também. Mas tem esse serviço que se chama SAI, S-A-I. Muito bem, então, os que se animarem já sabem que a Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, lá quase no Uruguai, é uma opção, né? Quase na Argentina. O Fernando Segura diz que na Universidade Federal de Goiás tem cursos específicos para indígenas do estado, inclusive de Tocantins. Alunos e comunidades, as aldeias, fazem mestrado e doutorado. Ele pergunta se vocês aí em Santa Maria têm cursos específicos ou inclusive professores indígenas no currículo. No curso de dança especificamente ainda não temos, porque o currículo novo começou esse ano e justamente no início, na inauguração do currículo, já houve a pandemia, né? Então, muita coisa que a gente estava preparado para experimentar não está dando para fazer agora. E no momento, até o momento, a gente não tem um professor específico indígena, né? Temos professores negros. E dentro da universidade, que eu saiba, não existam cursos específicos para indígenas, mas tem uma casa específica para os muitos estudantes indígenas que moram aqui. A Universidade Federal de Santa Maria é uma referência em disponibilizar moradias, casas para os estudantes, e há pouco tempo foi construída uma casa especial para os povos, para os diferentes estudantes de diferentes tribos indígenas, onde eles convivem, moram juntos, justamente na perspectiva não de apartar. Foi eles que preferiram ter sua própria casa para poder cultivar entre eles os seus costumes e tal. E eles fazem diferentes cursos. Fazem pedagogia, fazem educação física, fazem farmácia, fazem psicologia. Eles estão se formando em direito, né? Então, tem vários deles inseridos em diferentes cursos. A Maria do Rocio Baena pergunta qual é a dança que é mais difícil de representar? Para mim? Sim. Para mim é o balé clássico. Porque, enfim, esteticamente é uma dança muito bonita, né? Eu já fiz balé na minha infância e adolescência, mas hoje, para mim, é uma dança difícil, porque ela tem um código pronto,
em que eu preciso executar tal e qual. Não existe um meio balé. Não existe um balé mais ou menos. Se é balé, ele tem que ser naquela estética, para garantir que ele seja, de fato, aquilo que ele se diz, né? E eu, além de já não ter mais habilidade física para desempenhar essa dança tão virtuosa, né? Tão bonita, ela é uma dança que já não me diz tanto, por causa do seu código formal e já pronto, né? Para mim, a dança, ela tem que criar a cada vez um movimento inédito. Ou seja, se eu vou criar uma dança, ela precisa ter a sua própria forma de se mover e não repetir coisas que já existem. Por isso o balé é a dança mais difícil para mim. Ângeles Teran pergunta quão importante é para ti que o governo de um país se interesse e promova as artes, no caso da dança, durante seu período de liderazgo. Como convencemos a nossos governos de sua importância? Resistindo, né? Apesar de passar por momentos difíceis e passar por momentos assim que a dança e que as artes são ridicularizadas, né? São desmoralizadas, né? São tiradas da pauta, da agenda política cultural dos governos, ou seja, as poucas formas de incentivo financeiro que existia, quando essas são tiradas, né? A questão é resistir, é reinventar a forma de existir, né? É gritar, é colocar o corpo na rua. Apesar de as leis de inclusão das questões indígenas e afro-brasileiras terem saído da norma, né, nacional, a nossa insistência em manter, em colocar a disciplina de dança indígena, de dança africana, mesmo com dificuldade, manter um curso de dança andando, né, é uma forma de resistir e dizer: é importante para a construção do ser humano, para a construção do cidadão, a arte. Esse tipo de vivência, de experiência com o seu próprio corpo e de propor outras ideias em forma de dança no mundo é importante, né? Então, a nossa maneira está sendo essa reinvenção da forma de existir, essas formas de resistência mesmo. Muito bem. O Fidel Bonilha pergunta se no Brasil existe um Instituto de Belas Artes, como existe no México, o IMBA. Uhum. Sim, existe um Instituto Nacional que cuidava diretamente, o início dele foi no Rio de Janeiro, quando a coroa portuguesa se localizou lá, investiu muita coisa nesse sentido, que cuidava do Museu Nacional, da Escola de Bailados. Nesse momento, eu não sei se a gente tem um IMBA especificamente nacional. A gente tem o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, mas que Sim, cuida das questões relacionadas com o patrimônio, não é? Não exato, faz um exato. incentivo das artes, assim. Não, é com patrimônio histórico, artístico, Isso, arquitetônico, né? Também com as questões imateriais da dança, que é um patrimônio também isso. imaterial, Nesse mas no sentido de preservação, estudo, né? De dar a conhecer, não tanto no sentido de investimento e desenvolvimento, que era o que fazia o antigo Ministério da Cultura, né? Ministério da Cultura, que agora é uma secretaria, né? Então, Exato. aproveitando o gancho, eu quero convidá-los para o dia 11, na quinta-feira, nós vamos ter uma palestra com a maestra Diana Dianovski, que é especialista em patrimônio, em políticas de patrimônio. Ela vai falar sobre os patrimônios imateriais do Brasil, entre os quais está o frevo, o samba de roda, a capoeira, não é? Então, no dia 11, nesse mesmo horário, nós teremos aqui a Diana Dianovski, que vai nos falar sobre esses temas. E no dia 23, aproveitando que você falou das festas juninas, para quem não conhece as festas juninas, no dia 23 nós vamos ter uma conferência com o Alberto Silveira, que é um músico do Nordeste, que vai falar para a gente sobre os festejos juninos e sobre o Luiz Gonzaga. Então, estão todos convidadíssimos. Que maravilha. Diz a Carla Bocardo que, em verdade, que hermosa maneira de falar de la dança e esse respeito que le tiene nuestro ponente a la dança e, em específico, a la história de esta. Muitas graças por transmitir essa informação tão linda e tão chamativa. Graças a ti. Sim?
Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Aprovechen los últimos minutos para hablar con el Dr. Odailson. Não sei, Odailson, se você gostaria de dizer mais alguma coisa para terminar. Creio que só agradecer pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande trabalhar com vocês do Centro Cultural Brasil-México, né? O México é um país pelo qual eu tenho um carinho enorme, né? Adoro a história, a cultura, muitos amigos queridos e amigas que eu fiz aí. Creio que alguns deles estão me ouvindo, me vendo nesse momento, entre eles a Katy Maldonado, que foi a minha curadora num dos trabalhos que eu fiz no Centro Cultural Brasil-México. A quem eu mando um abraço e um beijo muito especial, seu esposo Agustín e vários outros e outras. Então, agradecer por essa acolhida sempre tão disponível e afetiva que o México tem comigo, ou vocês representando o México. Não, a gente que agradece, a gente também, para a gente é sempre um prazer. A Brenda Gutierrez, só para terminar, a Brenda Gutierrez está perguntando se você tem algum livro. Ele tem alguns que eu citei no começo, inclusive ele tem o seu resultado do pós-doutorado, que você deixou uma cópia com a gente na biblioteca do Centro Cultural, né? Então, quando o Centro Cultural abrir, era? Esse que eu deixei a cópia, acho que são 2 volumes, ou 1, não me lembro, é do livro anterior de 2018, que é sobre o processo criativo e pedagógico de Frida Kahlo. E o livro recente, que é fruto do pós-doutorado, acabou de ser lançado, inclusive a versão e-book dele, que se chama El abrazo de amor de Kahlo Estrada Senil y yo, una genealogía matricial desde el cuerpo performativo, que é essa ideia de criar dança relacionada com a performance e com as artes visuais. É um método de criação de dança contemporânea a partir de imagens. E aí eu me baseei muito nas obras desses artistas. E o livro está online na Gandhi, nas livrarias Gandhi, Porrua, Amazon, Apple Books e outras plataformas. Logo vai estar disponível o livro impresso também. Perfeito. Então, busquem nas plataformas digitais com o nome do Dr. Odailson Berté e aí podem encontrar. Os últimos comentários, a Imelda Benítez diz que muito obrigada pela fala, que aqui no México tentamos levar a cultura brasileira por meio da dança e da capoeira. Nina Gasca, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Outras pessoas também, a Liz Maldonado agradecendo. Um abraço, muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Elizabeth Hamburgo. Então, Odailson Berté, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua generosidade em compartilhar com a gente todas essas questões que são tão importantes para a construção da cultura de um povo, não é? Então, nós esperamos tê-lo aqui em outras ocasiões, falando de outros temas. Eu gostaria de agradecer muito também a presença de todos, inclusive das pessoas que... dos seus colegas da universidade, dos seus colegas e seus alunos da Universidade Federal do Rio Grande de Santa Maria. Muito obrigada por estar conosco. Nós estamos aqui no Centro Cultural. Nosso objetivo maior é difundir a cultura brasileira e ampliar o conhecimento que os mexicanos têm acerca do Brasil. Então, para nós é sempre muito importante que pessoas de diferentes estados, de diferentes regiões, com diferentes manifestações, compartam seus conhecimentos, porque aí a gente vai conseguindo mostrar um pouquinho mais para o público mexicano a diversidade e a riqueza da cultura brasileira. Então, muitíssimo obrigada a todos, que tenham todos muito boa noite. Eu convido todos a que sigam a nossa programação no Facebook ou no Instagram. Durante junho nós temos várias diferentes conferências sobre diferentes temas culturais. E o Centro Cultural sempre está aberto, assim que nós possamos, vamos voltar a ter as atividades presenciais. A nossa biblioteca é uma biblioteca pública que também tem muitos livros de artes e também está aberta, e é uma biblioteca pública, né, que empresta os materiais. Então, continuaremos resistindo, continuaremos difundindo, continuaremos compartilhando e com a generosidade de pessoas como a doutora Odailson, nós vamos conseguir completar a nossa missão. Muito obrigada a todos. Muito boa noite. Obrigado, boa noite.